Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quinta aula da disciplina Enfermagem e Pediatria para a turma D de Gandu. Quem está falando é a professora Eliane. E hoje nós falaremos sobre a assistência de enfermagem na puericultura. Gente, basicamente, nós vamos aferir, controlar, os sinais vitais. Então, nós precisamos compreender que em cada fase da vida há uma diferenciação, dos níveis pressóricos, dos índices glicêmicos, das frequências respiratórias, cardíacas, da temperatura corpórea. E vale lembrar que em crianças, nós vamos aferir a pressão arterial apenas quando houver necessidade, apenas quando houver uma patologia, tá? Então, em neonatos, crianças e adolescentes, nós vamos verificar geralmente frequência respiratória, cardíaca e temperatura. No entanto, eu coloquei aqui para vocês os níveis pressóricos, Porque alguns de vocês, assim espero, vão me dar o orgulho de trabalhar em UTIs ou em ambulatórios especializados, tá bom? Então, vamos lá. A frequência respiratória, vocês vão observar que, de acordo com que a pessoa vai crescendo, a frequência respiratória e cardíaca vai diminuindo e a pressão arterial ela vai subindo, tá? Então, um neonato, ela vai ter um padrão respiratório que vai variar entre 30 e 60 respirações por minuto, tendo a média aí de 40, tá? Até os 3 meses vai ficar assim. Dos 3 meses aos 2 anos vai ficar na média de 30, tá bom? Microrrespirações por minuto. De 2 a 12 anos, uma média de 25 a 19 movimentos por minuto. E dos 12 anos de idade para a fase adulta vai entrar no padrão de 16 a 20 incursões por minuto. Aí eu vou colocar RPM, no caso de criança é MPM mesmo. No adulto, adolescente, eu vou colocar RPM ou INC, de incursões, tá bom? Já na frequência cardíaca, o neonato, ele vai ter de 120 a 160, com a média de 140 batimentos por minuto. Até os 13 meses vai variar entre 80 e 200 BPM, até os 3 anos de idade por aí. De 2 a 12 anos de idade, gente, vai começar a entrar no equilíbrio, tá? Aí, chegando até 110, quando for de 12 anos até a idade adulta, ele vai entrar naquele padrão de 50 a 90 batimentos ou de 60 a 100, A literatura depende do autor, o qual você vai se basear. Então, ela vai te deixar padrão normal em repouso entre 50 a 90 ou de 60 a 100. Dentro desses índices de 50 a 100, tá dentro do normal, tá bom? A temperatura corpórea, lembrando que o neonato tem aquela dificuldade, de estabilidade de temperatura, vai variar aí para todo mundo em 36,5 e 37,5. 37,8 já considero febril, 38 febre, assim por diante. E os níveis pressóricos, o neonato ele vai ter uma pressão de 70 por 44, a média. Até os 3 meses, 75 por 50. De 3 meses a 2 anos, de 90 por 60. De 2 a 12 anos, aí ele já pode ter níveis pressóricos alterados, que vai desde 91 a 105 por 56 por 64. Tá? E da idade de 12 anos à idade adulta, o ideal vai ficar entre 112 e 121, a diastólica, a 75, 80, a sistólica. Gente, frequência respiratória. Como que você vai avaliar? Você precisa de um relógio de pulso com marcador de segundos, tá? É o mais indicado. Claro que existem aparelhos que fazem isso, mas você deve saber fazer a técnica manual também, viu? Então, você vai ficar próximo à criança e você vai contar mesmo durante 1 minuto as respirações, tá bom? Se a criança estiver no colo da mãe, estiver quietinho, evita mexer, porque isso aí vai alterar o padrão respiratório e vai te dar um valor mentiroso, um valor falso. A frequência cardíaca também vai precisar de um relógio com marcador, E você vai verificar no pulso. Geralmente a gente verifica no radial, tá bom? Você vai palpar, vai sentir nos seus dedos e vai contar durante 1 minuto também. E a temperatura, hoje existe legislação que condena o uso de termômetro de mercúrio, então nós vamos usar o termômetro digital, geralmente
na região axilar, tá? E você vai esperar até o aparelho estabilizar. Geralmente ele apita, ele emite um sinal sonoro. E quais são os distúrbios mais comuns em pediatria, né? Em que nós vamos atuar? Qual vai ser a nossa assistência dentro da puericultura? Os distúrbios respiratórios, gente, que são as principais, né, doenças que afligem as crianças, as mais comuns, são todas as... Deixa eu ver uma palavra assim mais adequada. Os agravos, né, que vão alterar a função respiratória, que vão comprometer a ventilação, a perfusão, né, ou que seja, a troca gasosa dessa criança. Aí elas serão divididas em infecções de vias superiores e inferiores, tá? As de vias superiores são as mais comuns e menos graves, mas elas podem evoluir e agravar. Nós temos aí a nasofaringe, que é um processo infeccioso, né, que é semelhante ao resfriado, né, só que ele é causado por vírus, né, o adenovírus ou a influenza. Os principais sintomas são febre, irritabilidade e prostração, aquela criança que fica caidinha, né, mas não é nada grave. No entanto, as crianças, gente, elas tanto evoluem para melhora como para piora muito rápido, então nada pode ser deixado de lado. A faringite também é muito comum, no entanto, ela é bacteriana e geralmente ela é causada pelo Streptococcus B hemolítico, tá? E os sintomas, eles vão incluir febre, irritabilidade, agitação, tosse e inapetência. Por quê? Porque geralmente o paladar, ele fica agredido na faringite. A amidalite, que é terrível, gente, minha filha sofreu muito com isso. Que é uma infecção bacteriana ou viral das tônsilas, né? Geralmente, ela está associada à faringite. Lembra que eu falei que elas podem piorar? Então, elas vão atingindo um outro local do sistema. As manifestações clínicas são o edema, né? A hiperemia, a formação de placas nas tônsilas. E essas placas, elas têm odor, um odor forte. E isso vem acompanhado por febre, prostração e disfagia. Por quê? Fica doloroso a deglutição, tá? A otite média, meu filho do meio, Tiaguinho, passou muito por isso. E eu sofro até hoje, gente. Que é a inflamação, né, ou uma infecção do ouvido, causada por vírus ou bactérias. Os principais sintomas é a otalgia, a otorreia, né? E na criança ele vai trazer choro, febre, letargia, irritabilidade e inapetência. Por que irritabilidade? Porque é uma dor constante, geralmente é uma dor incisiva, né? E a inapetência é porque a deglutição dói, vai vestibular, vai aumentar a dor, viu? Epiglote aguda é um processo inflamatório agudo, obstrutivo, geralmente causado por vírus, muito perigoso. Geralmente está associado à faringite também, e os sintomas incluem desconforto respiratório e dor durante a deglutição. Laringite aguda também, trata-se de uma infecção viral da laringe, comum em crianças maiores, tá? E as principais sintomas são a congestão nasal, a coriza, a febre, a mialgia, a prostração em consequência da mialgia. Gente, as infecções respiratórias das vias superiores, elas são muito comuns em crianças de todas as idades. No entanto, os neonatos e os lactantes, né, e os menores de 5 anos, eles sofrem mais com sintomas, tá? E tem maior probabilidade de complicações graves. Lembrando que a estatística diz que crianças que são alimentadas com outro alimento que não seja o leite materno antes do 6º mês, tem maior probabilidade de desenvolver infecções de vias aéreas superiores, tá? E também é o maior índice de internação até os 2 anos de idade. As infecções das vias aéreas inferiores, aí já estamos falando de algo mais grave. A bronquite, gente, que consiste na inflamação da traqueia e dos brônquios, né? Também é chamado de traqueobronquite. Geralmente é viral e os sintomas vão incluir tosse, no início improdutiva, que normalmente vai piorar à noite. A questão é que na bronquite há um aumento na produção do muco, que vai encher os tubos dos brônquios, né? Dificultando assim a troca gasosa, tá bom? A bronquiolite, que é uma infecção comum, porém é gravíssima, principalmente em neonatos e lactantes, viu, gente? Principalmente se ela for viral, né? Do vírus sincicial respiratório, que é responsável por mais da metade dos casos de bronquiolite. E mais frequentemente nos meses de inverno. Claro que na nossa região não é tão comum, mas acontece. E os sintomas geralmente são rinorreia, tosse, sibilância e febre, tá?
A asma, que é uma doença frequente na infância, muito grave. Eu coloquei aqui o exemplo para vocês verem como que fica a luz do vaso quando é cometido por asma, né? A inflamação dos brônquios devido à hiperresponsabilidade a um antígeno, que pode ser qualquer corpo estranho ou micro-organismo, mas o corpo da criança ou da pessoa que foi acometida da asma reage muito forte, né? E o asmático tem uma resposta exacerbada. O que vai fazer é desenvolver uma doença de tão forte que o organismo reage, né? Isso vai trazer sibilância e insuficiência respiratória, ou seja, é grave, gente. Crianças com asma têm toda uma preocupação. Quem vai trabalhar no pronto-socorro, geralmente à noite, os pais chegam desesperados, se eles chegam em crise, bronquite, asma, é muito complicado. Quem vai trabalhar no PSF são crianças que vão ser comuns na nossa vida, que sempre vão estar visitando o PSF, tá? E as pneumonias, que é a inflamação, né, do parênquima pulmonar, principalmente em lactantes e crianças no início da infância, acontece muito. Ela pode ser viral, bacteriana, e as manifestações serão basicamente febre, tosse, prostração, sibilos, né, estertores na ausculta pulmonar, e o tratamento vai depender se ela é viral e sintomática ou se ela é bacteriana, que aí no caso a bacteriana vai ser tratada com antibióticos e a viral vai ser tratada de acordo com o sintoma que ela desenvolve. Os principais distúrbios cardiovasculares, né, as cardiopatias. Gente, basicamente as cardiopatias, elas são divididas em acianóticas e cianóticas, ou seja, as que causam e as que não causam cianose, tá bom? Nós temos 4 basicamente. PCA, que é a persistência do canal arterial, que é depois das 72 horas de vida, aquele canal, né, entre as artérias pulmonar e aórtica, ele não fecha, tá? A comunicação intra-arterial, que é a CIA, que é a comunicação entre o átrio direito e o esquerdo. A comunicação intraventricular, que é a comunicação entre os ventrículos, tá? E a coarticação da artéria aorta, que é o estreitamento da artéria. E a partir daí existem as mais graves, que é a tetralogia de Fallot, que é quando tem os 4 agravos cardíacos, e ela é gravíssima. Por quê? O coração da criança vai ter os 4 defeitos anteriores, que é a comunicação intraventricular, a estenose da artéria pulmonar, a hipertrofia do ventrículo e a transposição da artéria aorta, tá? Essa é a tetralogia de Fallot. Raro, mas muito grave. Transposição das grandes artérias, né, que é caracterizado pela implantação invertida das artérias que saem dos ventrículos. Também é muito grave, raro e delicado. E a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que é, gente, a hipoplasia do ventrículo esquerdo, ou seja, ele é tão pequeno que ele não consegue exercer a função sistólica e a disastólica, né, com qualidade, o que leva a criança a um risco elevadíssimo de infarto agudo do miocárdio. Criança tem infarto? Gente, criança tem infarto, criança tem derrame. Bora lá, pesquisa para nossa aula. Qual a incidência dos casos de AVCs em crianças e quais as consequências, tá bom? Distúrbios gastrointestinais. Pasmem, desidratação dos principais. Ainda acontece? Não acredito, em pleno século XXI. Gente, acontece muito. Tanto que nos postos de saúde não pode faltar o soro de reidratação oral, tá? Por quê? Porque a diarreia é uma das principais formas de desidratação, tá bom? O tratamento vai ser sempre sintomático e vai ser no intuito de melhorar a hidratação e, claro, a redução dos sintomas. A constipação, que está muito associada ao tipo de dieta, né? Principalmente fórmulas infantis, mingau, cremogema, farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de milho, leite industrializado, tudo isso vai causar constipação na criança. E o refluxo gastroesofágico, né? Que é um distúrbio no qual há um refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. E, consequentemente, gente, tem um alto risco de broncoaspiração, né? O que pode causar uma pneumonia ou um outro problema. As infecções, né? Os distúrbios geniturinários. A infecção do trato urinário, né? Por exemplo, ela vai estar dividida em inferior e superior.
A primeira vai estar na uretra ou na bexiga, né, que é a cistite. A superior vai estar entre os ureteres e o rim. Aí nós já estamos falando de pielonefrite, tá? E é uma condição grave, gente, grave porque é um caminho muito fácil para micro-organismos entrarem na circulação da criança e levar a uma sepse. Lembram o que é sepse? Lembram, né? Lembram? Vamos falar na aula, que eu tenho certeza que vocês lembram. E eu acredito que vocês lembram também a gravidade de uma sepse numa criança. A síndrome nefrótica, que é a doença inflamatória, né? Que acaba tendo proteinúria, que é a perda de proteína na urina, tá? A insuficiência renal aguda ou crônica, a aguda pode evoluir para crônica, né? Lembrando sempre que é uma situação que o rim, ele perde a capacidade total ou parcialmente da hemostasia do sangue, né? E o que acontece? O rim é quem equilibra, quem controla o volume sanguíneo. E na insuficiência renal, há uma excreção metabólica exacerbada e acaba desequilibrando o equilíbrio ácido básico do sangue da criança. Os distúrbios neurológicos. Traumatismo craniano, que é uma lesão muito comum, né? Pode afetar o couro cabeludo, o crânio, as meninges e o encéfalo da criança, de acordo com a tração mecânica que é feita. Os neonatos estão constantemente em risco, gente, porque eles podem cair a qualquer momento, eles podem rolar do trocador, eles podem cair da cama. Já as crianças maiores, elas podem se lesionar durante uma brincadeira. Ó, como é sério? As meningites, que são o processo inflamatório das meninges, né? Que são as camadas que protegem o encéfalo e elas podem ser virais ou bacterianas. A encefalite, que é um processo que ocorre no encéfalo, os sintomas vão incluir aí cefaleia, febre, mal-estar generalizado, náusea, vômito, hiperatividade, né? Desorientação ou torpor. E a epilepsia, que são convulsões recorrentes, tá? Ela pode ser secundária, né, de um outro distúrbio ou por febre. Criança com febre alta, ela pode ter um quadro convulsivo, não quer dizer que ela é epilética. Essa é a importância de nós aferirmos sinais vitais e controlar a temperatura de uma criança, porque ela pode convulsionar, tá bom? Prontinho, galerinha, mais ou menos. Bora lá. Continuamos a nossa aula, aqui está a nossa referência da aula de hoje. E dúvidas, chama no chat que eu tô esperando por vocês.